O mundo está cada vez mais afastado de Deus. A sagrada face de Jesus, que deveria ser honrada e amada, tem sido alvo de desprezo e zombaria. Vemos igrejas sendo atacadas, símbolos cristãos sendo ridicularizados e uma tentativa crescente de apagar a presença de Cristo da sociedade. Mas por que isso acontece? A resposta é clara, e a face de Cristo é um sinal de luz, e o mal não suporta a luz. Poucos sabem, mas Jesus revelou a necessidade urgente de reparar essas ofensas. Ele deixou uma devoção poderosa para aqueles que desejam honrar sua face e lutar contra as forças espirituais do mal, o terço da sagrada face. Essa oração poderosa é um verdadeiro escudo contra o inimigo e um meio de alcançar graças imensuráveis. A devoção à sagrada face de Jesus não é apenas uma prática piedosa. Ela carrega promessas extraordinárias para aqueles que a rezam com fé. Muitos que ignoravam essa oração passaram a experimentar libertações, curas e uma transformação profunda na alma. É por isso que precisamos falar sobre essa arma espiritual que pode mudar sua vida. Mas de onde veio essa devoção? Como surgiu essa oração tão poderosa? Vamos voltar no tempo e entender a origem do terço da Sagrada Face e o que ele representa para os fiéis que desejam seguir verdadeiramente os caminhos de Cristo. A origem da devoção à Sagrada Face. A história dessa devoção remonta ao próprio caminho de Jesus até o Calvário. Santa Verônica, com um gesto de compaixão, enxugou o rosto ensanguentado de Cristo, e, como recompensa, a face do Salvador ficou milagrosamente impressa em seu véu. Esse véu, conhecido como véu de Verônica, se tornou um dos maiores tesouros da cristandade. Séculos depois, Jesus apareceu à irmã Maria Pierina de Micheli, uma freira italiana, pedindo que sua face fosse honrada e reparada pelos pecados do mundo. Ele revelou que essa devoção era um meio eficaz de combater o mal e prometeu muitas graças àqueles que a praticassem com fé. Foi por meio dessas revelações que surgiu o terço da Sagrada Face. Além disso, o Santo Sudário, o lençol que envolveu o corpo de Cristo após sua crucificação, também é um grande testemunho da face do Senhor. Estudos modernos confirmam que essa relíquia carrega a imagem de um homem que sofreu uma morte idêntica à descrita nos Evangelhos. Não há dúvidas, Deus quer que sua face seja contemplada e venerada. Diante de tantas provas e revelações, resta uma pergunta: como exatamente funciona o terço da Sagrada Face? O que ele tem de especial e como podemos rezá-lo corretamente? Vamos entender cada detalhe dessa poderosa oração. O que é o terço da Sagrada Face? O terço da Sagrada Face é uma oração poderosa composta por invocações e súplicas que exaltam a face de Cristo, pedindo proteção e reparação pelos pecados do mundo. Diferente do terço mariano, ele tem uma estrutura própria e um significado profundamente ligado ao sofrimento de Jesus na paixão. A oração é feita com um terço especial, composto por pequenos grupos de contas ejaculatórias que clamam pelo poder do nome de Jesus. Cada mistério é um pedido de reparação, proteção divina e fortalecimento da fé católica. Além disso, essa devoção está diretamente ligada à luta contra as forças espirituais que querem destruir a Igreja. Para aqueles que desejam se aprofundar na fé, rezar esse terço é uma maneira eficaz de crescer espiritualmente. Ele ajuda na conversão, fortalece a alma contra tentações e traz paz interior. Imagine começar o dia entregando sua vida à Sagrada Face de Cristo. É um escudo invisível contra tudo que tenta nos afastar de Deus. Mas o que Jesus prometeu àqueles que rezam esse terço? Ele realmente concede graças especiais? A resposta está nas promessas que o próprio Cristo revelou para quem honra sua face. As promessas de Jesus para quem rezar esse terço. Jesus fez promessas extraordinárias para aqueles que se dedicam a essa devoção. Ele revelou à irmã Maria Pierina que concederia bênçãos espirituais e materiais a quem venerasse sua sagrada face com amor e confiança. A primeira grande promessa é o fortalecimento da fé. Quem reza esse terço recebe uma graça especial para permanecer firme, mesmo nos momentos mais difíceis. Outra promessa poderosa é a proteção contra o mal. Jesus garantiu que aqueles que se consagrarem à sua face nunca serão abandonados nas provações. Muitos testemunham livramentos impressionantes ao longo da vida, desde curas físicas até libertações espirituais.
O inimigo não suporta a contemplação da face de Cristo. Além disso, essa oração é um meio de restauração das almas. Jesus prometeu que as pessoas que propagarem essa devoção terão uma morte tranquila, sob a proteção dos anjos. Muitos santos confirmam essa verdade, aqueles que amam a face do Senhor nunca são desamparados no momento da passagem para a eternidade. E há um detalhe importante, essa devoção tem um poder especial contra as investidas do mal. Mas por quê? O que torna a Sagrada Face tão temida pelos inimigos espirituais? O poder do nome da face de Jesus contra o mal. O nome de Jesus é uma das armas espirituais mais fortes que existem. Ele expulsa demônios, quebra maldições e dissolve influências negativas. Mas você sabia que a face de Cristo também é uma fortaleza contra as forças do inferno? Essa devoção não apenas fortalece a fé católica, mas coloca um escudo espiritual ao redor dos fiéis. Exemplos históricos mostram que santos e místicos usavam o nome e a face de Cristo como proteção. São João Maria Vianney, por exemplo, enfrentava ataques diretos do demônio e sempre recorria à Sagrada Face em suas batalhas espirituais. Muitos exorcistas confirmam que a face de Cristo é insuportável para os espíritos malignos. Rezar o terço da Sagrada Face é como erguer uma muralha de proteção divina. Quem vive essa devoção percebe mudanças concretas, e menos angústia, mais paz e um coração fortalecido para enfrentar desafios. Quando o inimigo tenta semear medo e dúvida, a contemplação da face de Jesus dissipa essas trevas. Mas essa oração não é apenas para proteção pessoal. Ela também tem um propósito maior, reparar as ofensas contra Deus e ajudar na salvação das almas. Você sabia que essa devoção tem o poder de converter pecadores? Vamos entender como isso acontece. O terço da Sagrada Face e a reparação pelos pecados do mundo. O mundo está mergulhado no pecado, e poucos se preocupam em reparar as ofensas cometidas contra Deus. Jesus sofreu na cruz não apenas pelos pecados daquela época, mas por todos os pecados da humanidade. A devoção à Sagrada Face é um chamado para que os fiéis sejam almas reparadoras, oferecendo orações como consolo ao coração de Cristo. A oração desse terço é uma forma concreta de participar da missão redentora de Cristo. A cada invocação, pedimos misericórdia por aqueles que não rezam, por aqueles que blasfemam e por aqueles que se afastaram da fé católica. É um ato de amor, que se une ao sacrifício do Senhor na cruz. Muitos santos entenderam essa necessidade de reparação e se dedicaram à adoração da Sagrada Face. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, tinha uma devoção ardente e ensinava que olhar para a face de Cristo era como mergulhar na profundidade do seu amor. Esse olhar transforma a alma e renova a fé. Mas por que essa devoção é tão urgente nos tempos atuais? O que faz com que ela seja mais necessária do que nunca? Vamos entender como o mundo moderno precisa desesperadamente do poder da Sagrada Face. Por que a devoção à Sagrada Face é urgente nos tempos atuais? Vivemos em uma sociedade que rejeita Deus e coloca o homem no centro de tudo. O relativismo domina, a moralidade cristã é ridicularizada e muitos católicos perdem a fé diante dos desafios do mundo moderno. A Sagrada Face de Jesus é um lembrete de que Cristo continua presente, nos chamando ao arrependimento e à conversão. As blasfêmias contra Deus se tornaram comuns. Filmes, músicas e até mesmo discursos políticos ofendem abertamente a fé católica. A oração do terço da Sagrada Face é uma resposta a esse cenário, um ato de resistência espiritual contra tudo que tenta apagar a verdade de Cristo. Os ataques contra a Igreja também se intensificaram. Em várias partes do mundo, templos são destruídos, fiéis são perseguidos e padres são silenciados. Rezar essa devoção é uma forma de interceder pela Igreja, pedindo forças para aqueles que enfrentam perseguições por amor a Deus. Mas essa oração não é apenas um ato de fé. Ela também traz frutos concretos, testificados por muitos que já experimentaram seu poder. Existem relatos impressionantes de conversões e milagres ligados à Sagrada Face. Vamos conhecer alguns deles. Testemunhos e milagres relacionados ao terço da Sagrada Face. Ao longo da história, inúmeras pessoas relataram milagres e graças recebidas por meio dessa devoção.
Um dos testemunhos mais impactantes vem de uma mulher que enfrentava uma grave crise financeira e emocional. Após começar a rezar o terço da Sagrada Face diariamente, encontrou um novo emprego e experimentou uma paz interior que nunca havia sentido antes. Outro caso impressionante é o de um jovem que vivia envolvido com mais companhias e vícios. Sua avó, fervorosa devota da Sagrada Face, rezou incessantemente por sua conversão. Um dia, sem explicação aparente, ele sentiu um profundo desejo de mudar de vida. Largou os vícios, voltou para a igreja e se tornou um católico praticante. Milagres físicos também são atribuídos a essa devoção. Existem relatos de pessoas que foram curadas de doenças incuráveis após fazerem uma novena à Sagrada Face. Essas histórias mostram que Cristo continua agindo, derramando sua misericórdia sobre aqueles que confiam nele. Mas para experimentar esses frutos, é preciso rezar com fé. Você sabe como rezar corretamente o terço da Sagrada Face? Vamos aprender o passo a passo dessa oração tão especial. Como rezar o terço da Sagrada Face na prática? Rezar o terço da Sagrada Face é simples, mas requer entrega e devoção. Ele é composto por 33 pequenas contas, representando os 33 anos de Jesus na Terra. A oração começa com o credo, seguido de uma invocação ao nome de Jesus, que tem poder sobre todas as forças espirituais. Nos mistérios do terço, medita-se sobre o sofrimento de Cristo e sua paixão. As jaculatórias incluem súplicas como: Ó Sagrada Face de Jesus, sede nossa luz e salvação, e pelo mérito de vossa Sagrada Face, tende piedade de nós e do mundo inteiro. São clamores de amor que fortalecem a alma contra as tribulações da vida. Para quem deseja incluir essa devoção na rotina, uma ótima prática é rezá-la logo ao acordar ou antes de dormir. Também pode ser rezada em família, tornando-se um momento especial de oração e unidade. Ter uma imagem da Sagrada Face em casa também é uma forma de lembrar diariamente dessa devoção. Agora que você já sabe como rezar esse terço, resta uma pergunta: você está disposto a atender ao chamado de Cristo e honrar sua Sagrada Face? Há uma missão para você nesta devoção, e chegou o momento de agir. O chamado para honrar a face de Cristo. Agora que você conhece o poder do terço da Sagrada Face, é hora de tomar uma decisão. Você pode deixar essa devoção passar despercebida ou pode fazer parte daqueles que atendem ao chamado de Cristo. A Sagrada Face precisa ser reparada, e cabe a nós sermos essas almas reparadoras. Não permita que essa oração caia no esquecimento. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, leve essa devoção adiante e faça parte desse exército de fiéis que honram a face do Senhor. Quanto mais pessoas conhecerem essa oração, mais almas poderão se beneficiar das graças prometidas por Jesus. Se esse conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e curta o vídeo. Isso nos ajuda a continuar espalhando a verdade da fé católica para o maior número possível de pessoas. Juntos, podemos fazer com que a Sagrada Face seja conhecida e venerada como Cristo pediu. E lembre-se, toda vez que você rezar esse terço, estará unindo sua alma a Cristo de uma forma especial. A proteção divina e as promessas de Jesus aguardam aqueles que confiam em Ele. Então, que tal começar a rezar hoje mesmo?